Oi, gente! Nessa apresentação falaremos sobre Peter Barris, o homem que ficou conhecido como o primeiro designer industrial da história. Sua trajetória se desenvolveu ao lado de uma das primeiras empresas do mundo a produzir eletrodomésticos e com ela desenvolveu seu método único de produzir. Sua preocupação com a eficácia e o modo de produção industrial de suas obras foram de extrema importância para o design e até hoje são referências para designers ao redor do mundo. Mas para entender como isso aconteceu, vamos começar pelo início. Peter Barris nasceu em 1868 em Hamburgo, na Alemanha, em uma família de protestantes. Ele começou seus estudos de pintura em sua cidade natal e em 1899, após se casar, ele e sua esposa se mudaram para Munique, e lá deu início à sua carreira. Ele começou trabalhando como pintor, ilustrador e encadenador artesanal, se aproximando de círculos boêmios e gradualmente desenvolvendo interesse por um estilo de vida mais moderno. Ainda em 1899, ele aceitou uma proposta do Grão-Duque Ernest Louis de Hesse para participar de seu projeto de assentamento de artistas. Barris então construiu sua própria casa na colônia de Darmstadt e projetou todos os elementos nela contidos, de móveis a porcelanas. Esse projeto é considerado um ponto de virada em sua carreira. Já o estilo da casa rompe com um padrão mais artístico e altamente específico como os observados no Art Nouveau, muito presente na época, e busca seguir uma estética mais simples e concisa que apresenta peças agora mais fáceis de se produzir. Em 1907, Barris junta-se a outros 12 artistas independentes no Deutscher Werkbund, em português, Associação Alemã de Artesãos, um grupo de arquitetos, designers e empresários fundados naquele ano. O grupo buscava resolver vários problemas que surgiram com a industrialização de maneira eficaz, desde mudar a maneira de se produzir, antes mais artesanal, para algo mais adequado para a produção em massa, a reformulação da visão do trabalho pela sociedade para incentivar a produção. O movimento é considerado por muitos o próprio nascimento do design, como o conhecemos hoje, ou seja, uma padronização da produção visando a eficácia. Depois disso, ainda em 1907, Peter Barris conseguiu outra tarefa importante. A AIG o contratou como consultor artístico e encarregou de criar o design gráfico da empresa, desde o logotipo, a publicidade e linha principal de produtos. Este é o primeiro registro de emprego desse tipo, tornando Barris o primeiro designer industrial da história. A empresa AIG com a qual Peter Barris colaborou foi fundada em 1887 e rapidamente se tornou uma das maiores empresas do mundo para a produção e venda de novos objetos elétricos. Os maiores desafios da empresa foram o enorme crescimento da procura de produtos elétricos e, sobretudo, a criação de uma identidade corporativa. Além de lidar com a comunicação e design de produto, ele também se dedicou à arquitetura das fábricas da empresa. Por exemplo, projetou a sala das turbinas, que dá a possibilidade de deixar mais luz entrar no prédio, diminuindo assim os custos de iluminação durante o horário de trabalho. Pouco tempo depois, Barris assumiu o posto de diretor de arte da empresa. Sua ideia era a simplificação do produto e a variação de alguns elementos que compõem o objeto. Por exemplo, a chaleira elétrica que ele projetou é um objeto criado a partir de várias peças padrões que podem ser substituídas. Se esses elementos forem trocados por modelos diferentes, é possível criar uma variedade de produtos, barateando seus custos. O mesmo conceito pode ser aplicado alterando a cor do objeto. Essa filosofia é a base dos projetos de Peter Barris e inspirou futuros designers que ainda hoje usam o mesmo conceito. Esse modus operandi foi aplicado por Barris em todas as escalas de tamanho. Na arquitetura, ele renunciou à decoração Art Nouveau em favor de uma maior funcionalidade, com volumes rigorosamente simples, quadrados e sóbrios, ausentes de qualquer ornamentação. Além de possuírem dignidade artística em sintonia com o pensamento da AIG, esses edifícios industriais representavam na época a união entre homem e máquina, já que nessas fábricas esses dois precisam trabalhar juntos para tornar possível a produção. Além disso, Barris também alcançou resultados notáveis em pequena escala. Ele projetou objetos industrializados para uso cotidiano, cartazes e materiais publicitários, que poderiam ser usados de maneira excelente não apenas do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista funcional. O design da empresa AIG se vê projetando ventiladores, lâmpadas e instrumentos médicos. Seu legado para o design não se limita somente à produção, mas também se faz presente no ensino. Entre 1907 e 1912, Peter teve inúmeros alunos, dos quais os mais ilustres são Ludwig Mies van der Rohe, Charles Edward, mais conhecido como Le Corbusier, Adolf Meyer, Jim Kremer e Walter Gropius, futuro diretor da Bauhaus. Após sua atuação na AIG, Barris também conquistou outros cargos importantes no campo do design. Em 1922, ele sucedeu Otto como chefe da Escola Mestre de Arquitetura da Academia de Belas Artes de Viena.
Em 1925, participou da Exposição Internacional de Arts and Crafts em Paris. Durante este ano e 2 anos seguintes, aconteceu uma grande exposição itinerante de suas obras e de seus mestres. Em 1926, projetou New Ways, uma casa particular em Northampton, que é considerada o primeiro exemplo de estilo moderno internacional. Assim, Peter Behrens é considerado o primeiro a ser design industrial porque projeta principalmente levando em consideração o maquinário industrial que será utilizado na produção em massa. Antes de seus trabalhos, o designer seguia orientações mais artesanais, que não incluíam o uso de máquinas industriais, e por conta das suas contribuições, a AEG representa um salto evolutivo incrível para a época e continua presente no mercado. E foi isso, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de Peter Behrens e sua contribuição para a história do design.